Oi, gente, estamos aqui com mais um Na Mira Diane, desta vez com a presença do deputado federal Saulo Viana, do União Brasil. E como eu faço toda vez que temos um entrevistado aqui, a Aninha vai falar algumas informações sobre a trajetória do deputado federal, começando pelo fato de que ele tem 40 anos, é amazonense, nascido em Manaus, pai de Maria Vitória e empreendedor com experiência em gestão e administração. Saulo iniciou sua vida pública em 2018, quando foi eleito deputado estadual do Amazonas com 27.880 votos. Como deputado, Saulo trabalhou em defesa das pessoas do setor primário e da geração de emprego na capital, em especial no interior do Amazonas. Com raiz no interior do estado, visitou todos os municípios do Amazonas para conhecer de perto a realidade de cada um e ser interlocutor das pessoas na busca de soluções, tanto em nível local, estadual, como federal, para as demandas apresentadas no interior do estado. Em 2022, foi eleito deputado federal com 127.287 votos, sendo o terceiro mais votado do pleito e o primeiro do Partido União Brasil no Amazonas. Tá certo? Esqueci alguma coisa ou tá correto aqui o que a gente disse? Tá tudo certinho aí, Anny. Prazer estar aqui com você, prazer estar aqui no Radar Amazônico. Esse convite aqui especial para que a gente possa se conhecer e conversar um pouco sobre política. Sim, mas agora eu começo assim, tem a ver com política, mas primeiro querendo saber, já que tu não nascestes em Parintins, sim, como é que a tua história política se confunde, eu não sei se é a história pessoal também, porque eu não conheço a tua trajetória pessoal, mas a tua, pelo menos a tua história política eu vejo que se confunde muito com a situação lá em Parintins. O que é que te liga tanto a Parintins? É assim, a minha família, a família Viana, a família do meu pai, é uma família muito tradicional na cidade de Parintins. O meu avô, já falecido há alguns anos, ele é nascido em Parintins e toda a família, é originária da cidade de Parintins. Eu não nasci em Parintins porque meu pai, Anny, ele veio para Manaus com 13 anos para poder estudar, enfim. E aí se formou aqui, virou servidor público, e aí eu nasci em Parintins, eu nasci em Manaus já, porém meus amigos, as minhas férias de final de ano, tudo a minha vida sempre foi em torno de Parintins, né? Assim, a cidade de Parintins, por conta dos meus avós, né, que sempre moraram lá a vida toda, grande parte dos meus tios, dos meus primos de Parintins, e acabou que eu crescendo, né, vivendo ali na cidade de Parintins, onde foi todas as minhas relações foram criadas através da cidade de Parintins, por isso apesar de não ter nascido, mas essa identificação com a cidade. E quando eu iniciei a minha vida pública, eu iniciei por Parintins, porque quando eu decidi ser candidato a deputado estadual, eu comecei a minha caminhada pela cidade de Parintins, porque Parintins tem uma relevância política no estado, né? Tem muitos. Inclusive, tu teve mais de 13 mil votos para deputado federal. Isso. Foi o município onde eu tive mais votos, tanto em 2018, quando eu fui candidato a deputado estadual, eu tive 5.500 votos, e como deputado federal também, eu tive 13.500 e poucos votos também na cidade de Parintins. Então, assim, toda a minha vida toda é ligada à cidade de Parintins, por isso que eu tenho essa identificação muito forte com a cidade. Segundo dados do governo federal, o Festival de Parintins esse ano recebeu 16 mil estrangeiros e um público de mais de 120 mil pessoas. Mas muito se reclama de problemas estruturais na cidade, também problemas de internet, diz que até o próprio bombódromo tem que ser expandido, problema onde as pessoas ficarem, transporte, passagens aéreas exorbitantes. Já que você é membro da Comissão de Turismo da Câmara Federal, o que fazer para melhorar essa situação, para que o festival continue crescendo e gerando emprego? A cidade de Parintins, a gente não pode esquecer disso. Parintins é uma ilha, né? E uma cidade do interior, é uma cidade relativamente, apesar de ter uma grande população, mas é uma cidade pequena em território. E tem o Festival Folclórico de Parintins, que já com toda certeza a identidade cultural do estado do Amazonas, que no período do festival a cidade de Parintins recebe quase que a mesma quantidade de pessoas da população da cidade. Então isso acaba que isso gera um gargalo na cidade. Por exemplo, na época do festival, a gente não consegue andar de carro em Parintins, porque é muito trânsito, vai muito carro para lá. Você imagina a quantidade de carro que vai para lá, tanto de visitantes, que principalmente das pessoas de Manaus que levam seus carros para poder andar lá, quanto todo o staff que vai, do governo,
né, das empresas que são patrocinadoras, enfim, a cidade realmente leva muita gente para a cidade e isso tem esses problemas por conta da estrutura que a cidade quase que dobra. Por exemplo, na questão da telefonia, a gente tem problema lá de Parintins, alguns festivais tiveram problema, por exemplo, de falta d'água. Aí como vai muito turista, acaba que aumenta o valor de hospedagem, o valor das passagens, como é algo que você Mas tem como falou. dar jeito nisso, pelo menos paliativamente? Eu acho que o que precisa na cidade de Parintins, para esse ponto específico que você falou, na verdade existir uma política pública contínua de investimento para que a cidade possa ter ali uma infraestrutura para que você possa ter, vamos dizer assim, condições melhores de receber, né, o seu turista. E aí, no caso específico dos preços, e aí quando deputado estadual, eu algumas vezes debati esse tema sobre a questão, por exemplo, do preço exorbitante do valor das passagens aéreas na época do festival. A gente sabe que o que regula o mercado, na verdade, é a oferta e a demanda. Sim. O que acontece? Na época do festival, tem uma demanda muito alta por uma oferta pequena. Então acaba que isso faz com que aumente muito, né, o preço, por exemplo, o preço das passagens e das hospedagens na cidade de Parintins. É óbvio que tem mecanismos para que possa se combater isso, e um Sim. deles é que você possa, por exemplo, no caso das passagens aéreas, poder incentivar que outras empresas aéreas possam voar, para que você tenha uma oferta do tamanho da demanda, que aí você vai conseguir regular o preço para baixo, porque você vai ter uma grande oferta, né? Da concorrência. Mas o festival, como você falou dos números aí, tem mostrado ano após ano que tem crescido bastante. Existe, por exemplo, hoje já tem um gargalo, que é o tamanho do bombódromo. Porque assim, ó, quando abre as vendas para os ingressos do festival, em poucas horas já é vendido todos os ingressos. Sim, eu não consigo há 2 anos. Pois é, camarote então é uma coisa que é quase que impossível de comprar. Porque quem tem camarote já compra o camarote há alguns anos para frente já, então assim, é difícil de você conseguir, por exemplo, comprar, porque tem, como eu disse, uma demanda muito grande para uma oferta pequena. Então, por exemplo, inclusive esse ano foi falado sobre isso, o governador falou sobre isso, sobre um projeto para poder ampliar o bombódromo, né, que já tem ali uma demanda para poder ampliar o bombódromo, e assim, consequentemente, a nossa festa vai crescendo. E para a cidade de Parintins, Anne, o festival é como se fosse a zona franca da cidade de Parintins. Sim. É o que gera emprego, é o que gera renda, é o que faz a cidade ser muito conhecida. Inclusive tem outras festividades na cidade de Parintins ao longo dos anos, como por exemplo a festa de Nossa Senhora do Carmo, Sim. que é uma festa tradicional que muitas pessoas já vão também para a cidade de Parintins. Ou seja, a cidade vem ao longo desses anos vivendo essa transformação para poder estar ali apta a ser de fato uma cidade turística. Está sendo construído, por exemplo, um museu do Festival Folclórico dos Bois Bumbais. Ou seja, isso tem uma comunidade chamada Comunidade da Valéria, que é uma comunidade que inclusive recebeu um investimento de infraestrutura para receber turistas, porque Parintins é rota de cruzeiros, né, na época da temporada de cruzeiros aqui na Amazônia. Parintins é rota de cruzeiro. Ou seja, tem vários investimentos acontecendo na cidade para que ela possa se consolidar como uma cidade turística, e isso impacta diretamente na melhoria de vida das pessoas, principalmente na questão da geração de emprego e renda. Você apoiou o prefeito eleito, certo, lá em Parintins, o Matheus Assayag. Isso. Assim como ele foi apoiado pelo atual prefeito Bigarcia, que já recebeu esses anos todos, não sei se é 10 anos, não sei nem quantos anos mais ele já está no poder, vem recebendo críticas e sendo alvo de várias matérias do Radar, e por problemas que eu considero muito sérios, que é a questão da merenda escolar, da falta de estrutura de certas escolas, até inclusive no lugar, na comunidade que ele nasceu, o próprio prefeito Bigarcia. A questão na saúde, a questão principalmente das terras caídas, que desabamento, e aquele muro de arrimo não sai, fazem uma parte, a parte não anda, né? E um investimento que a gente não vê retorno. E tem a questão ainda, principalmente, que eu acho mais séria, da água.
em que não é o Arradá que está dizendo, mas são estudiosos, especialistas da Universidade do Amazonas, da Vigilância Sanitária, não sei o quê, de que há postos distribuindo água contaminada para a população de Parintins. Eu quero saber, já que você, Eduardo Braga, senador Omar, apoiaram, isso não foi resolvido com o Bigarcia, vai ser resolvido com o Matheus Assayag? E assim, quando a gente fala de Parintins, isso pode se repetir para todos os municípios do interior. Essa é uma realidade do Amazonas. A grande maioria dos nossos municípios, Anny, eles não têm capacidade de investimento porque essas prefeituras elas não geram receitas. Né? Muito pouco a receita que é gerada numa cidade do interior. E eu posso contar no dedo de uma mão a quantidade de cidades do interior do nosso Amazonas que tem alguma atividade econômica que isso faz com que ajude na arrecadação do município para que possa ser feito os investimentos necessários. A grande maioria dos municípios do nosso interior, o prefeito, ele é ali um equilibrista. Basicamente, ele consegue pagar a folha dos servidores e sobra muito pouco para ser feitos os investimentos necessários. Aonde é que os prefeitos do interior conseguem fazer investimentos necessários para melhorar a infraestrutura da cidade, saúde e educação? São através das emendas parlamentares. E aí, por exemplo, agora eu vou voltar para a tua pergunta falando do caso específico de Parintins. Por exemplo, nós temos um problema lá em Parintins, como você falou, que é a questão do muro de arrimo, são as terras caídas, que são um fenômeno aqui da Amazônia, das terras caídas, as cidades que na beira do rio, barranco, a água bate todo ano, seca, a água bate todo ano, seca, acaba que isso faz com que, e a gente tem vários problemas, e várias cidades que têm o mesmo problema, e a cidade de Parintins tem um problema muito sério referente a isso. O último grande investimento que foi conseguido para fazer o muro de arrimo na cidade de Parintins foi uma emenda do senador Omar, que foi destinado no ano de 2021, na época ainda do governo Bolsonaro. E aí eu estou fazendo aqui estou te fazendo aqui recapitulando aqui esse assunto só para te explicar. Em 2021, o senador Omar destinou uma emenda de 60 milhões de reais para poder ser feito a parte da frente da cidade, que vamos dizer assim, é uma das principais partes hoje que tem esse problema das terras caídas lá na cidade de Parintins, 2021. E foi feito? Aí, no ano de 2021, nós tivemos a CPI da pandemia, que o senador Omar foi presidente da CPI da pandemia e tem toda essa história que aí todo mundo já sabe o que aconteceu. Sim. E na época o governo Bolsonaro prendeu a liberação dessa emenda para fazer isso. Eu lembro que na época o prefeito Bigarcia entrou na justiça, inclusive, para conseguir liberar. Enfim, quando ele já conseguiu liberar, já foi no ano de 2022, período já da eleição. Sim. E aí, mais uma vez, não saiu a emenda. Resumindo, ano passado, 2023, foi licitado para que fosse feita essa obra. Essa obra já tem hoje o contrato assinado e já está em execução essa parte da emenda do senador Omar Aziz. Só que aí tem um problema. Quando o senador destinou a emenda para poder fazer toda a parte de frente da cidade, era 60 milhões de reais. Isso em 2021. Hoje nós estamos já no ano de 2024. Hoje, para que seja feita toda a obra, ela já está no valor de 80. Ou seja, tem um furo de 20 milhões. Nós estamos trabalhando no Ministério da Integração Nacional para que desenvolvimento regional, para que a gente possa conseguir o resto dessa emenda para que possa ser feito essa parte do muro de arrimo, que é o principal problema da cidade. Outro grande problema que você falou, o problema da água. E aí é importante também que eu possa te explicar o outro lado dessa questão do problema da água. O que acontece? Parintins é uma ilha e Parintins não tem a chamada tomada d'água, como por exemplo tem aqui em Manaus. Aqui em Manaus nós temos um local que é a tomada d'água, onde capta a água do rio, essa água passa por um tratamento e a água é distribuída para o resto da cidade. Na cidade de Parintins não existe tomada d'água. O que faz o abastecimento da água em Parintins são poços artesianos, porque é uma ilha. E nos últimos anos, principalmente, Anny, nós tivemos a questão da seca muito grande. Então o que aconteceu? Esses poços, eles secaram, porque quando seca a água do rio que a gente vê, mas a água que tem debaixo da terra também, essa água também seca, que é justamente onde tem essa água que é coletado
dos poços Quer artesianos. dizer que ele não é raso, não, como dizem os estudiosos. Não é, chega a ser também, né? Então, assim, o que acontece? Esses poços artesianos perfurados que captavam água, eles secaram também nessas últimas secas, e isso fez com que realmente isso fosse contaminado. E o que foi feito de forma emergencial? O prefeito Bi, isso eu estou te falando porque isso é uma coisa que ao longo desse tempo, desse problema, a gente debateu sobre isso. Inclusive, eu também me empenhei para que pudesse conseguir recurso para que a gente possa fazer novos poços na cidade de Parintins. Inclusive, tem até orçamento disso, precisa de 20 milhões de reais para poder fazer todos os poços novos na cidade de Parintins. O que o prefeito fez? Ele fez alguns poços novos para que pudesse minimizar esse problema. Esse problema ali foi apenas minimizado e não foi totalmente resolvido. Então, assim, a partir de 1º de janeiro de 2025 começa a gestão do prefeito Matheus Assayag, que foi quem eu apoiei, e eu vou continuar no mesmo esforço para poder ajudar através das minhas emendas e também através de interlocução com o governo federal, para que a gente possa conseguir recurso para resolver esses problemas de Parintins, que, como toda cidade, existem os problemas, a gente não esconde isso, mas a gente vai continuar trabalhando para que a gente possa resolvê-los todos. Não, a gente espera também, né? Até porque tem 2 senadores nessa história, um deputado federal, ligados ao presidente Lula. Então, a gente espera que seja resolvido. E continuamos na trincheira aqui, do radar, que cumprindo a nossa função, que é a de cobrar, né? Em 2018, você foi eleito pelo PPS, que é atual, logo depois virou Cidadania, e foi para a base do governador, Wilson Lima, passando a ser vice-líder de Wilson Lima. Mas foi contra os interesses do partido, que, por exemplo, em 2022 o senador deveria apoiado, era Coronel Menezes, você apoiou já naquela época, estava com o Omar Aziz. Em 2020 mudou de partido, enfrentando uma batalha judicial com o risco de ser cassado por infidelidade partidária, e conseguiu não ser cassado. Agora, em 2024, mais uma vez, foi contra os interesses do seu partido União Brasil, o mesmo do governador, ficando, inclusive, contra os candidatos do governador em Parintins e em Manaus. Mesmo com o aviso do partido, que nós, por exemplo, noticiamos aqui no radar, de uma possibilidade de expulsão. No que você se garante para entrar nesses conflitos políticos, e é tudo calculado, ou tu vai na cara e na coragem mesmo? Na verdade, assim, Anne, e aí eu vou falar do capítulo agora de 2024. Isso é uma coisa que ela é absolutamente normal em todo o Brasil. É muito difícil, e aí eu vou trazer aqui, por exemplo, a realidade do estado do Rio de Janeiro. Eu estou te falando isso porque a gente convive, né? Convive e aí com outros parlamentares. E a gente vai entendendo a situação de todo o estado, que a gente vê de forma macro o Brasil. O estado do Rio de Janeiro tem 6 deputados federais do União Brasil. O que é combinado e acertado a nível nacional do partido? Vamos dizer assim, é um acordo de cavaleiros. No estado onde tem mais de um deputado federal, o que usa-se para que você diminua-se o conflito referente aos interesses dos mandatários de mandato, que tem mandato, para essa divisão das cidades. Aonde o deputado federal for mais votado, o diretório daquele município é naturalmente dele, né? E aí o deputado federal, por exemplo, aí eu vou trazer para a nossa realidade. Eu fui o mais votado em 6 municípios do Amazonas. Pelo esse acordo de cavaleiro do partido, eu teria direito de ter a indicação do presidente do diretório municipal e, consequentemente, de escolher o candidato a prefeito, ou candidato a vice-prefeito e candidato a vereadores do partido. Entendi. E isso, para que acontece isso? Para que não tenha, para que diminui o conflito de interesse entre os parlamentares. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, na cidade de Macaé, o mais votado foi o deputado B. Então o deputado B tem o diretório dele, né, como de direito dele. Só que os outros deputados, eles também têm os seus interesses. Logo, se eu escolhi um candidato a prefeito e você também é deputado, é óbvio que a gente hoje não é a nossa eleição, mas daqui a 2 anos é a nossa eleição. Sim. E vai ter o conflito de interesse. Então é normal que você tenha outro candidato a prefeito que não é do União Brasil, não é do seu partido, porque eu, no caso, já escolhi quem é o seu candidato. Esse acordo de cavaleiros que existe a nível nacional não aconteceu aqui no estado do Amazonas.
uma única pessoa decidiu quem seria os presidentes dos diretórios e, consequentemente, os seus candidatos a prefeito ou a vice-prefeito e a vereadores no estado todo. Isso foi vamos dizer assim, foi um caso do estado do Amazonas. E aí eu, como político, tenho o direito de poder ter os meus candidatos, independente da escolha do partido. Baseado nesse acordo dos outros estados, isso que acontece em nível normalmente. nacional. Isso acontece normalmente. Porque assim, a escolha vamos dizer assim, a definição do jogo de quem vai ser candidato em que partido, ela acontece lá no prazo final de filiações, que esse ano foi no dia 6 de abril. Ou seja, no dia 6 de abril, a gente já sabia quem estava em que partido e quem, consequentemente, seria candidato pelo aquele partido. Quando teve essa organização aqui no estado do Amazonas, que eu não tive nem o diretório, nem na minha cidade onde eu fui o mais votado, eu já sabia logo que o candidato que tinha sido escolhido para ser o candidato lá não era um candidato nem que tinha me apoiado, nem que eu tinha nenhum tipo de afinidade. Consequentemente, né, você faz uma política sempre assim, tu faz uma eleição já avisando a outra. Ou seja, eu não tinha espaço para poder trabalhar lá. O que eu fiz? Eu recorri à Executiva Nacional do partido e contei o contexto do Amazonas, o que estava acontecendo aqui. Que uma única pessoa tinha escolhido, que eu não tinha direito de escolher nenhum... Que no caso era o governador. Que eu, no caso, não tinha direito de ter escolhido nenhum diretório, que eu não tinha não tinha, né? E assim, isso foi uma coisa que foi conversado. Eu conversei com a direção nacional do partido a respeito disso. E, inclusive, coloquei para eles um outro ponto, um outro lado da história. Que, por exemplo, na cidade de Parintins, que como a gente falou no início aqui, que é o berço da minha família e o meu berço político, eu não tinha o partido, consequentemente eu não tinha nenhum candidato lá, nem a vereador, nem a prefeito, nem a vice-prefeito. E eu ia naturalmente para o outro lado. E na cidade de Manaus, a mesma coisa. Porém, nos outros 60 municípios, eu tinha candidatos que eram do Partido União Brasil, que eram pessoas que, apesar de não ter sido eu que tivesse escolhido, mas tinham sido meus parceiros. Então, Parintins aqui seriam mais exceções, né? Isso. Assim. Né? Se tu pegar o contexto todo, a exceção basicamente é Parintins e Manaus. E aí tem um outro ponto também, Anny, que é importante falar. Eu não sou o único parlamentar do União Brasil que não apoiei candidato do União Brasil em algum município. Tem outros parlamentares que também tiveram candidato de outros partidos. Isso é salutar. O próprio governador, que é o presidente do partido, também apoiou o candidato de outro partido, onde a União Brasil estava de outro lado. Ou seja, então isso é uma coisa que é absolutamente normal. Falaram muito de mim porque talvez eu tenha sido o que mais deixou exposto, mais deixou explícito. Foi explícito. Né? O apoio. E fora que Parintins é o quarto maior colégio eleitoral do estado. Sim, então... o mais explícito, o apoio, a participação no processo eleitoral. Então eu sempre, tudo que eu faço com muita entrega. Então talvez por conta desse motivo foi o que deu mais repercussão. Mas isso é algo que é absolutamente normal. Então assim, não que eu fiz na cara, na coragem, ou que eu fui contra o partido, ou que eu sou um rebelde. Não. Eu busquei, através de um diálogo, explicar o contexto da situação. Por isso tu acha que vai dar bom, não vai dar? Não. Isso, inclusive, é algo que no partido, a nível nacional, eu estou falando a nível nacional, estou falando de política macro. A nível nacional, isso é uma coisa que ficou muito bem resolvida e entendida. ZFM BR-319 é uma pauta comum entre os deputados federais, senadores do Amazonas, manutenção da Zona Franca, o que não está definido porque não acabou de se votar a reforma tributária, e o asfaltamento da BR-319, que parece uma novela daquelas mexicanas que duram 2 anos, choradeira, ranger de dentes e tal, né, gente? E não sai nunca esse negócio. Eu até costumo lembrar daquele caso do vice do Bolsonaro, que ele dizia que comia boina, né? Eu até fiz uma rapidinha dizendo assim, nem asfaltou a BR-319, nem comeu a boina. A pessoa tem que cumprir o que fala, né, gente? Hoje ele é senador pelo estado do Rio Grande do Sul. Foi eleito senador. Em resumo, com esses 2 temas, como esses 2 temas estão sendo tratados em Brasília, e você acha que vão conseguir contornar essas questões com a Zona Franca? E como fica a BR-319, sai ou não sai? O que tu acha? Vamos lá. Sobre Zona Franca. O parlamentar do Amazonas, Anny, ele tem que investir muito do seu tempo
na defesa da manutenção da Zona Franca de Manaus. Isso é totalmente diferente dos outros estados que a gente está falando. Porque existem interesses contraditórios aí do Sul e do Sudeste. Exatamente. Então, assim, a gente lá em Brasília, essa guerra é uma guerra constante também. É uma novela mexicana também que constantemente, né, você tem que estar lutando pela manutenção das vantagens da Zona Franca de Manaus. Eu vou te dar um exemplo. Há 4 meses atrás, no primeiro semestre, por exemplo, tinha um projeto de lei para ser criada uma Zona Franca no estado de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha. A gente soube disso. Então, assim, isso eu faço parte da comissão, pelo, vamos dizer assim, uma coincidência. Eu faço parte de uma comissão onde esse projeto começou a tramitar. E eu estava lá um dia, quando eu olhei a pauta, eu falei, não, o que é isso aqui? Eu pedi para a minha assessoria pegar um projeto igual como é a nossa Zona Franca, num estado da região sudeste, no caso de Minas Gerais. Sim. Isso é um negócio que seria, tipo assim, uma punhalada pelas costas da Zona Franca de Manaus, Sim. que a gente não tem como ter as mesmas condições de disputar com uma indústria para o cara se instalar em Minas Gerais e se instalar aqui no Amazonas, né? Certo. Então, assim, isso é uma briga constante. Hoje, vamos dizer assim, o grande ponto da Zona Franca de Manaus é por conta da reforma tributária. Você já falou isso aqui, todo mundo já noticiou isso. Hoje nós estamos na questão da regulamentação da reforma tributária. Na PEC, que é chamada PEC 45, que era a emenda à Constituição sobre a reforma tributária, sobre a Zona Franca nós vencemos. A gente conseguiu manter no texto principal as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus e também a criação de um fundo para o estado do Amazonas, para poder diversificar a economia ao longo dos anos, porque a nossa Zona Franca de Manaus ela tem 50 anos, ela até o ano de 2073, e eu acredito que muito provavelmente nós não vamos estar mais aqui. Sim. Porém, eu acho muito difícil que ela seja renovada ao final desses 50 anos. E também a gente tem que criar outros modelos econômicos, né? Por isso que eu estou te falando, que nós vencemos por quê? Porque nós mantemos as vantagens da Zona Franca, mas nós também conseguimos emplacar um fundo, né, de um fundo que vai ser feito para que possa diversificar a economia ao longo desses 50 anos. Poder se investir em turismo, poder se investir em bioeconomia, enfim, outras matrizes econômicas que possa ajudar o estado do Amazonas para o futuro. E agora nós estamos debatendo a regulamentação da reforma, porque a PEC, no caso, ela é uma bússola no norte, só que tem vamos dizer assim, o caminho que tu vai percorrer, que é a regulamentação. Hoje o texto que foi aprovado na Câmara sobre a regulamentação não é muito bom para a gente. Vamos dizer assim, ele é médio, ele poderia ter sido melhor. E nós perdemos alguns pontos que nós tínhamos que são importantes para a Zona Franca. E agora o texto está no Senado. Aonde é que nós vamos dizer assim, quando a gente está afogado, a gente tem uma boia, que é o Senado. Sim, sim. Porque nós temos no Senado 2 grandes senadores, que é o senador Omar e o senador Eduardo Braga. Eles são senadores que eles têm uma relação, eles têm muito bom trânsito em Brasília, e eles são de partidos que têm grandes bancadas no Senado. São as 2 maiores bancadas, o PSD e o MDB, PSD do Omar e MDB do Eduardo. E o senador Eduardo, ele é o relator no Senado da regulamentação da reforma tributária. O senador Eduardo, ele conhece muito da matéria. Ele é assim, um profundo conhecedor, além de ser um grande estudioso. Então, assim, ele tem uma ótima equipe, ele tem um conhecimento, tem uma ótima equipe e também tem uma grande assessoria na próprio Senado por conta dessas matérias complexas, principalmente no caso da economia. Então, assim, hoje está acontecendo uma negociação para que o texto que for aprovado no Senado, quando retorne para a Câmara, porque provavelmente terá mudanças e tem que ter, pelo nosso caso específico, para que ele possa ser mantido porque são várias peças, entendeu, Uni? Sim. Tem o texto da Câmara que vai para o Senado, se tiver mudança no Senado, volta para a Câmara, e uma vez aprovado na Câmara, ainda tem que ser sancionado pelo presidente da República. O presidente pode vetar. Se o presidente vetar, volta para o Congresso manter ou derrubar o veto. Ou seja, está sendo feito uma articulação para que todos esses pontos, a Câmara, o Senado e o próprio governo federal, possa ter um alinhamento para que entre no consenso, entre no consenso, para que não tenha muita mudança no texto. Sim. Né? Hoje nós temos essa vantagem de nós termos lá como relator o senador Eduardo, que é do Amazonas e conhece muita matéria.
para que a gente possa vencer essas barreiras que ficaram no texto aprovado na Câmara. E na Câmara é muito difícil, Oni, por quê? Porque nós somos apenas 8. Né? Exatamente, eu já toquei nisso pequena. numa rapidinha, num vídeo, né? É. No Senado é o mesmo número mesmo de número senadores, para todos, independente do estado e da quantidade de população. Já na Câmara é exatamente. 77, se eu não me engano, de São Paulo contra 8 daqui. O máximo é 70. É 70? São Paulo tem 70 deputados, por exemplo. 70, né? É. Aí 70. assim, aí só para te deixar também, para te informar a tua audiência. Sobre a Zona Franca, a gente não quer nada mais do que nós já temos. Sim. O que a gente quer é manter o que a gente já tem. Sim. Só que existe um entendimento diferente, principalmente, como você falou, do Sul e Sudeste, que nós temos muito mais vantagem do que nós deveríamos ter. Sim. Entendeu? Então, assim, a nossa luta, o que é? Deixa a gente do jeito que a gente tá, não mexe nada. Deixa a gente em paz. Deixa a gente em paz para que a gente possa manter lá os empregos, manter as indústrias, manter os empregos. E uma contrapartida que a Zona Franca de Manaus dá, que não existe nenhum outro modelo de desenvolvimento regional, não existe nenhuma outra matriz econômica que preserva o meio ambiente como preserva a nossa Zona Franca de Manaus. Tanto é que isso não sou eu que estou falando, são os números que estão falando. Nós temos hoje aí 97% da floresta do território da Amazônia preservada, sim por conta da Zona Franca de Manaus. Sim, sim. E aí uma coisa liga a outra, porque a tua outra pergunta era sobre a BR-319. A BR-319, a minha opinião do deputado Saulo, o governo brasileiro perde uma grande oportunidade de mostrar para o mundo que ele tem como alinhar o desenvolvimento, a sustentabilidade com o desenvolvimento, né? Porque nós estamos falando de uma estrada que ela corta o meio da floresta. E para os ambientalistas, e aqui a ministra, que é deputada, minha colega deputada, que hoje é ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ela fala muito de que a BR-319 pode ser um indutor para o desmatamento na Amazônia. E aí, como um amazonense, como alguém que conhece o estado, eu digo que ela está totalmente errada. Ela não conhece a nossa realidade. E hoje você tem vários mecanismos de tecnologia para que você possa fazer, por exemplo, uma estrada que seja totalmente monitorada, para que você possa combater a questão, por exemplo, do desmatamento. É importante que a mão do Estado esteja lá, para que você possa ter posto do IBAMA, posto da Polícia Federal, posto da Polícia Rodoviária Federal, para que você possa ocupar aquela área que hoje aquilo ali é um grande vazio. Sim. Do jeito que está hoje, sim, ela é um indutor de desmatamento. Mas se ela tiver uma estrada pavimentada, monitorada, com os órgãos de controle, de fiscalização ao longo da estrada, você vai combater isso e você vai dar a oportunidade tanto do estado de Roraima, que é o nosso vizinho aqui, como do estado do Amazonas, de ser ligado por estrada para o resto do Brasil. Porque nós temos hoje, Anny, uma contradição. Nós somos ligados a outro país por estrada, que é a Venezuela, mas nós não somos ligados ao nosso próprio país, que é o Brasil. Né? E aí nós temos aqui alguns fatos recentes que reforçam a importância que tem a BR-319. Por exemplo, vamos lembrar aqui, na pandemia. Sim. Na pandemia nós tivemos uma crise da falta de oxigênio. Veio o oxigênio por carreta da Venezuela para nos salvar, mas não conseguiu chegar a tempo aqui do resto do Brasil. Sim. Se nós tivéssemos uma estrada, nós teríamos diminuído muito diminuído o tempo que nós ficamos sem oxigênio e talvez, muito provavelmente, muitas vidas que foram perdidas por conta disso, a gente não tivesse perdido. Agora na seca, os 2 anos, nós tivemos no ano passado, nesse ano. Desabastecimento, enfim, alta dos preços, uma série de coisas que ela mostra que a BR-319 ela é importante, ela é fundamental, ela é uma estrada de integração que vai nos entregar para o resto do Brasil, mas ela também é uma estrada que ela tem sim viabilidade econômica, porque ela pode ser mais uma via, né, tanto para a gente receber produtos, ser abastecido, como também de levar o que a gente produz aqui. Agora vem, qual é, gente? Seminf. Teve uma fofocaiada danada e tudo que tu poderias assumir a Seminf.
E todo mundo sabe que tu já tem ascendência sobre duas secretarias, que é a Manaus CUT e a SEMASC, isso é de ação social. E aí eu fiquei naquela, será que vai, será que não vai? Por que tu acha que surgiu essa fofoca? Primeiro, eu acho que essa fofoca surgiu por dois motivos. Primeiro motivo é a minha relação que eu tenho com o prefeito Davi, por ter sido um apoiador, por ter participado ativamente da campanha do prefeito, da nossa proximidade. E segundo foi o fato do deputado Fausto, que é deputado federal junto comigo, que ele estava licenciado para ser secretário, e ele voltou e o Paulo Deney, no caso que estava com suplente, no caso sairia, e isso de alguma forma surgiu essa história. Se tu fosse para a Semimp, o Paulo Deney voltava, enfim. Surgiu essa história, mas assim, eu posso te dizer, primeiro, nunca existiu nenhuma conversa minha com o prefeito Davi sobre assunto de assumir qualquer tipo de secretaria. Na posição que eu estou, Oni, eu com toda certeza, eu dou muito mais a minha contribuição de poder ajudar a cidade de Manaus e ajudar o estado como um todo. Eu sou do parlamento, eu nasci na política no parlamento, como deputado estadual, e hoje estou como deputado federal. Te confesso que o meu sonho na política era ser deputado federal, para que eu pudesse ter a oportunidade de tratar das pautas não apenas do estado, mas da pauta do país como um todo. Isso é uma coisa que sempre me encheu os olhos, esse debate nacional, das pautas, por exemplo, pauta da economia que a gente está falando, da reforma tributária, que é algo que é extremamente importante para a economia do país. A gente tem a oportunidade de poder fazer história nessa legislatura, que é aprovar uma reforma tributária que de fato vá trazer o que se espera de uma reforma tributária, que é a simplificação dos impostos, transparência, penalize os mais... e justiça social. Justiça social, exatamente. Quem tem mais, pague mais, quem tem menos, pague menos. Sim. Então, assim, eu estou muito feliz na Câmara Federal, e é lá que eu quero continuar e consigo lá ajudar o meu estado e ajudar a cidade de Manaus. Vai, gente, mais um. Aliados. O que te fez... Existiu alguma coisa além dessa questão política que tu falaste, de que tu precisavas fazer essa articulação política lá em Parintins e aqui, para te afastar do governador, se aproximar de Davi Almeida e nunca se distanciar de Omar Aziz? Então, vamos por parte. Primeiro, o senador Omar, ele é amigo da minha família. O senador Omar é amigo do meu pai de muitos anos. Eu não era nem nascido, o meu pai já era amigo do senador Omar. E antes de eu entrar na política, eu já tinha uma relação muito próxima com o senador Omar. E aí, claro, que depois que você entra na política, esses laços eles se fortalecem ainda mais por conta da convivência política. Sim. E quando eu virei deputado federal, mais ainda, porque o senador Omar, no caso o senador é senador, e é uma liderança. O nosso trabalho é em Brasília, a gente viaja toda semana junto, vai para Brasília todo dia junto toda semana na segunda-feira junto no mesmo avião, volta toda quinta-feira no mesmo avião. Lá a gente tem reunião de bancada, tem reunião da Câmara, reunião com o governo federal, enfim, então a gente acaba que tá todo dia. Tendo uma convivência muito próxima. O senador Omar e o senador Eduardo são pessoas que eu falo todos os dias. Aí, até dia de domingo a gente se fala, porque a gente está diretamente, toda hora falando sobre alguma coisa. Há algum prefeito do interior que procura por conta de uma demanda, alguma situação que acontece num bairro, enfim, a gente está toda hora falando de alguma coisa. Né? Então, assim, eu tenho relação com eles muito próxima, inclusive antes de ter mandato. Sobre o ponto da eleição, aí falando de 2024, como você falou, de Manaus, de Parintins. Alinhamento com Davi Almeida e afastamento, distanciamento, um certo distanciamento do governador. O que aconteceu, no ano de 2023, eu continuei tendo relação com o governador, de falar, inclusive ele sempre vai a Brasília, enfim, algumas vezes tive a oportunidade de estar com ele, ou lá em Brasília, ou aqui em Manaus, enfim, até viagem para o interior, de forma normal. Vamos dizer assim, quando aconteceu vamos dizer assim, um distanciamento, foi na condução da montagem do Partido União Brasil, ao qual eu faço parte, junto com ele, nessa eleição de 2024. E aí eu volto lá numa das tuas primeiras perguntas. Sim. Não teve diálogo, não teve construção política, não teve interesse de fazer compartilhamento das decisões do partido por parte do governador.
E aí a gente, no meio da política, Anny, nós somos sobreviventes. Cada um busca a sua sobrevivência, né? Como eu não tive espaço para poder indicar nenhum diretório, como eu não tive espaço, não tive oportunidade nem de conversar para tratar sobre candidato A com candidato B, eu fui atrás da minha sobrevivência política, né? Em especial sobre o prefeito Davi Almeida, e aí a gente chega no assunto de 2024, existe um outro lado da história também. Eu também tinha uma amizade com o Davi Almeida antes de eu ser político, eu já conhecia o Davi Almeida. Quando eu cheguei até a Assembleia, o Davi Almeida na época, né, eu lembro da nossa primeira reunião, os novos deputados, o Davi Almeida era presidente da Assembleia. Né? Então assim, ele me indicou pessoas, por exemplo, como ele estava saindo, ele me indicou pessoas para o gabinete para trabalhar da produção legislativa e tal. Eu sempre tive relação com o prefeito Davi Almeida. Em 2020, na eleição, na primeira eleição... Então não foi só por ele ser apoiado por Omar Aziz? Não, já tinha relação com o Davi, a gente já tinha uma relação. Em 2020 eu estive com o Davi, no início do mandato, 2021, 2022, como deputado estadual ainda, 2022, e aí chegou o ano de 2022, para contextualizar a eleição de agora. Em 2022, Anny, foi feito vou chamar aqui, não gosto de chamar de acordo, porque parece às vezes que é pejorativo, mas foi feita uma aliança em 2022. E aí, o que eu estou falando aqui são fatos, né? Eu não estou inventando nada, nem aumentando, nem diminuindo. No início do ano de 2022, Anny, o governador Wilson Lima não tinha viabilidade política para ser candidato à reeleição de governador. Porque do fato do episódio dos que aconteceram, principalmente na época da pandemia, né? Porém, existiu ali um alinhamento de quem seriam os adversários do governador Wilson. Sim. Né? E pelo entendimento de grupo, pelo entendimento dessa renovação que a política no estado do Amazonas passa ainda, vamos dizer assim, o ideal era de que o prefeito Davi Almeida, que estava na prefeitura com o primeiro mandato, apoiasse o governador Wilson Lima, que também era alguém novo na política do grupo ao qual nós todos fazíamos parte, né? E eu fui uma das pessoas que participei ativamente para que essa aliança acontecesse, para que o prefeito Davi Almeida, que era meu amigo de antes, de muito tempo, juntamente com o governador Wilson, que era alguém que eu fazia parte do seu governo como vice-líder, e estava constantemente junto, uma relação muito próxima, para que pudesse existir um alinhamento com eles, para que a gente caminhasse todos juntos na eleição de 2022, e assim foi o que aconteceu. E nessa aliança, quando foi formada, tinha o apoio do governo para a cidade de Manaus, através de convênio, como por exemplo aconteceu da reforma das feiras, do viaduto, do asfalto a Manaus, do passe livre estudantil, o apoio do prefeito Davi Almeida para a reeleição do governador e a reciprocidade desse apoio para o ano de 2024. Isso foi o que ficou ali acertado nessa aliança que foi feita em 2022. E a única coisa que eu fiz, Anny, foi o quê? Foi seguir a palavra empenhada em 2022. Em 2022, o prefeito Davi Almeida me apoiou, me ajudou. Inclusive, participou de vários eventos da minha campanha em 2022 e eu retribuí o apoio a ele agora, em 2024, cumprindo a palavra que foi empregada lá atrás, ainda em 2022. O governador resolveu buscar outro caminho, ter outro candidato. Você está dizendo isso, mas o que se diz do outro lado é porque todas as histórias, assim, a gente como jornalista, a gente ouve as versões, né? É que já foi paga a fatura quando deu a vaga de vice-governador para ficar no calcanhar do outro, né? Que na verdade é essa que é a questão. Quando os políticos, os líderes políticos desse estado colocam alguém como vice, na verdade é um cabra deles para ficar no calcanhar do outro. Vigiando, né? Vamos dizer a verdade, né? Porque aqui a Aninha não tem trava na língua. Então, assim, o que me disseram, o que dizem já do lado do outro lado, é que assim, o acordo era de o Wilson continuar pagando a fatura, como do passe livre, que são milhões
de reais por ano, coisa que os estudantes passaram décadas brigando. Eu mesmo, como diretora da Câmara, Sim. foi tal de spray de pimenta até nos meus olhos para eu desapartar, a gente brigando, invadindo o plenário para ter o passe livre. Era pagar essa conta e deixar que o David, né, gente? Eu não consigo chamar de outro jeito. Colocasse o vice lá, da sua escolha, mas não que o Wilson viraria refém dele até nas eleições municipais. Isso é o que se diz lá do outro lado, né? Agora, como se diz, como já está havendo já umas outras coisas que o pessoal dizia para mim, que tinha um acordo já para 2026 também, entre Davi, Tadeu e Omar, e agora entra o Wilson na história, tá uma embolada, que até, eu acho que é a próxima, né? Não, gente? Ai, o Wilson Lima, não, infelizmente não é essa não tá, mas vai já chegar. O Wilson Lima, atualmente, como é que tá a tua relação com o governador? Tá pacificada? Eu te confesso que a última vez que eu conversei com o governador foi a primeira semana de julho, logo após o festival. Foi a última conversa que eu tive pessoalmente com o governador. Depois eu não teve mais nenhum assunto para tratar com ele, nem eu com ele, nem ele comigo, e desde então eu nunca mais falei com ele. Te confesso que eu não sei nem como é que tá a vida dele atualmente. E assim, não sabe também precisar o termômetro da relação, como é que tá, né? Porque não se encontraram mais. Eu não tenho nenhum tipo de. Eu não tenho nenhum tipo de problema pessoal com o governador, muito pelo contrário. Você foi uma pessoa muito agradável, muito respeitosa comigo, da mesma forma. Os embates que nós tivemos recentemente foi por conta de política, mas na conta da política tá tudo certo. Como eu disse, nós somos sobreviventes. Na hora de sobreviver, cada um defende o seu lado. Mas de campo de pessoal, muito pelo contrário. Tenho carinho e respeito por ele, só não tenho tido relação recentemente. Já, próximo. É o seguinte, tu conheces muito bem dois principais atores aí que estão nessa situação. Uhum. Você mesmo disse, David Almeida, ou Davi Almeida, como você preferir. E do outro lado tem Omar Aziz, que tem um acordo aí do apoio para que ele seja o próximo governador do estado. Até deu entrevista aqui pra gente. E como eu costumo, disse inclusive para o senador Omar Aziz, que ele dorme, acorda, sonha, só pensando em voltar a ser governador, e, sem problema, né, gente? Todo mundo tem esse direito, né, não? Pois é, ainda mais ele que já foi governador. E assim, mas já se fala aí que o Davi não é de cumprir palavra, pelo menos é o que dizem, tá? Nos bastidores da política. Você acha que ele vai cumprir? Você acha... E se ele não cumprir, tu fica de que lado? Vamos lá. O prefeito Davi Almeida, ele assumiu um compromisso, e não foi um compromisso comigo nem com o Omar. Sim. Ele assumiu o compromisso público de que ele estava se colocando para ser reeleito prefeito da cidade de Manaus, que ainda tinha muito a se fazer da sua gestão, para que ele pudesse ser mais 4 anos prefeito de Manaus, e que assim ele gostaria de cumprir o mandato dele todo, os 4 anos. Eu, particularmente, Anne, acredito na palavra que ele fez. Como eu estou te falando, ele não fez esse acordo com o Omar, ele fez esse acordo com a cidade de Manaus. E aí a gente depois de muito assim, arroxo, nossa. Depois de muitos caras tentar, eles são todos. Nós já tivemos aí alguns exemplos no Brasil, inclusive, não estou falando nem daqui. Nós tivemos alguns exemplos aí no Brasil de políticos, né, que saíram, né, no mandato para concorrer à eleição, e 2 anos depois tiveram aí, vamos dizer assim, acabaram que na verdade até saíram totalmente da política. Eu vou te dar um exemplo mais recente, por exemplo, posso falar aqui do Dória de São Paulo, né? Posso te falar também do Calil lá de Belo Horizonte, que foi candidato a prefeito, se elegeu, e aí 2 anos depois saiu para ser candidato a governador, perdeu a eleição, e ele está fora da política. Inclusive agora quem ele deixou foi até reeleito prefeito lá na cidade de Belo Horizonte. Então, assim, eu acredito que o prefeito Davi Almeida termina o seu mandato, e a vontade do senador Omar de ser candidato a governo é legítima. Né? O senador Omar já foi governador por um mandato,
está no segundo mandato de senador, com toda certeza uma das maiores lideranças políticas do estado do Amazonas, tem experiência, tem conhecimento e tem bom trânsito, e eu tenho certeza que seria um ótimo governador. Caso do que a gente, desse acordo não ser cumprido, de que lá tu tá, afinal? Pois é, vamos lá. Eu tenho um mantra na minha vida, Anny. Sim. Eu vivo um dia de cada vez. Eu aprendi, porque assim, um dos maiores problemas da humanidade hoje é a ansiedade. As pessoas se preocupam muito mais de viver o futuro do que viver o presente. E aí elas sofrem de ansiedade, e aí ela tem isso Mas esse teu mantra aí, desenrola uma eu tenho série certeza que não tem no meio desse teu mantra, não ficarei com mais. Desenrola. Porque é tantos anos, amigo. Desenrola uma série. Então, assim, o que eu tenho, assim, eu vivo hoje. Ainda tem um problema aí, né? Se tá, porque como eu gravei, não sei se você viu o vídeo que eu gravei, Cadê Tadeu? Quero saber, quem senta naquela cadeira não quer levantar. Claro. O vice-governador Tadeu é outra. Porque assim, ó. Pois é. Vamos botar aqui a lógica. Né? Isso eu estou falando aqui a lógica, que não quer dizer que ela vai acontecer. Naturalmente, o governador Wilson, ele deva sair do mandato para poder ser candidato ao Senado em 2026. Sim, é o que sempre aconteceu com né? os governadores. Uma vez ele saindo, quem assume é o vice-governador Tadeu, que vai ter aí 9 meses até o final do mandato ainda, né? 6 meses antes da eleição, para se resolver ser candidato, enfim. O senador Omar, ele está numa posição privilegiada. Por quê? Porque ele não perde nada. Ele vai estar no meio do mandato dele de senador. Ele, se for candidato, ele pode ser candidato, enfim, pode não ser, pode ser apoiador, pode ser candidato. Se ganhar a eleição, virar governador, e aí a suplente vai ter mais 4 anos de mandato. Se perder, volta para a cadeira do Senado. E o prefeito Davi Almeida, que estará na metade do segundo mandato ainda lá em 2026. Então, assim, toda e qualquer definição referente a esse quadro, nós só vamos saber, e aí eu vou colocar aqui uma data que é dia da mentira, mas não vai ser mentira, é mais ou menos dia 1º de abril de 2026, que aí é 6 meses antes. Lá em 2026, tem certeza? Não Essa eleição já começou a pancadaria, os bastidores é a coisa mais louca do mundo. Eu digo de definição por quê? Porque a gente vai saber, o governador Wilson Lima vai sair ou não vai sair? Definição oficial. Oficial. O prefeito Davi Almeida renuncia o mandato ou continua? Aí a gente vai, lá que a gente vai ter uma definição de como é que vai estar de fato esse quadro. O que eu posso dizer, e aí eu já tive essa conversa com 2 pessoas que já estiveram na posição que o Davi Almeida e que o Wilson Lima vão estar em 2026. Qual é a posição? É de tu assinar a tua carta de renúncia. Eu já conversei com 2 pessoas que já fizeram isso. E eu já perguntei deles. E os 2 me falaram: Saulo, nesse momento, que aí eu vou dizer aqui, vou revelar aqui para ti. O senador Eduardo Braga, em 2010, então governador, renunciou para ser candidato ao Senado. E o senador Omar, em 2014, quando renunciou, e o Melo assumiu para ser candidato ao Senado. Os 2 falaram: Saulo, nesse momento aí, eu tinha os 2, no caso, era a mesma posição. Eu tinha uma alta aprovação no meu governo. Eu era muito bem avaliado. Sim. Eu tinha todos os aliados, todos os prefeitos eram meus aliados no interior. Eu tinha aliado prefeito na cidade de Manaus. E na hora de assinar a carta, eu ainda pensei 10 vezes ainda na hora de assinar a carta para poder entregar a minha renúncia. Me bateu muita dúvida se eu fazia ou não isso. Então os 2 vão ter, com toda certeza, chegar na hora, e aí vai ser uma reflexão do momento. Aí cada um vai ter que ter o entendimento e a consciência se está realmente pronto, preparado para poder sair, porque quando tu está sentado na cadeira, Anny, é muito fácil. Sim. Agora, quando tu sai da cadeira, e você falou aqui, quando a gente estava conversando aqui, antes da entrevista, da entrevista, que a Amazonino dizia, que rei morto rei posto. É reposto. As pessoas ficam ali circulando, que nem mosca de padaria, em volta do bolo, quando tu tá no poder. Depois, pode esquecer que quem sentou naquela cadeira é o queridinho. Nessa vida da política, só para terminar esse assunto, é importante aqui eu também colocar para ti, nessa vivência política, a gente aprende algumas coisas.
Eu tenho só 6 anos no mandato, eu também estou aprendendo ainda. Mas existe, Anne, os amigos do cargo e existe um amigo da pessoa. Sim. Né? Então, assim... E é muito difícil juntar as duas coisas. É praticamente Impossível. impossível, entendeu? Então, assim, quando você está no carro, quando você está na posição, você é rodeado de amigos, você é legal, você é gente boa, você é agradável, suas piadas têm graça, né? Verdade, tem gente que ri sem ter graça alguma. Agora, quando você não tá, Anne, poucos são que estarão ao seu lado, né? Sim. Vai lá, gente, próxima. Muito se fala que você é candidato a senador. Não é? Tá pensando como é que é a situação? Anne, e aí é bom que eu já falei isso no meio aqui do nosso bate-papo. O meu sonho na política sempre foi de ser deputado federal. Né? E eu, graças a Deus já conseguiu. Graças a Deus e o apoio do povo do meu estado, eu realizo esse sonho diariamente de ser deputado federal. Eu sou candidato à reeleição de deputado federal. Eu ainda tenho algumas missões a cumprir, para o meu entendimento, na Câmara, na Federal. Eu acho que essa questão... Quem não quer ser senador da República? Sim. Eu acho que eu não conheço ninguém, principalmente que esteja na política, sim, que não tenha essa vontade de ser um dia senador da República. Porque lá em Brasília, Anne, te diz que é o seguinte, que o Senado, tu vai pro paraíso sem precisar morrer. Lá tudo é diferente. Né? Então, assim, até o carpete do Senado, quando tu anda lá, é mais fofinho do que o da Câmara. Já me disseram isso. Lá realmente o Senado é um paraíso, é um mandato de 8 anos, né? Tu vai para uma outra condição política que poucos atingem, tem um trânsito no poder que é muito maior, um peso político. Com certeza, né? Entendeu? Que é maior. Então, assim, só que assim, eu estou num processo de aprendizado e também de amadurecimento. Né? Eu tenho ainda 40 anos, entendeu? Eu tenho o meu prazo de sair da política. Eu te confesso que eu não quero ser profissional da política. Eu tenho algumas contribuições que eu quero dar para o meu estado e principalmente para o meu país, que vai chegar a minha hora, eu tenho na minha cabeça o meu time de parar. Essa questão do Senado, lógico que é um sonho também, que é uma vontade, quem não quer, como eu te disse, mas eu ainda não me sinto ainda neste momento hoje aqui preparado ainda para essa missão. Ainda tem algumas pautas para cumprir na Câmara Federal e, se Deus permitir, vai chegar a hora de poder dar esse salto. Então 2026 maior. É candidato à reeleição, é de isso? De deputado federal, naturalmente. Sim, agora nós vamos, não é isso, para as rapidinhas. E as rapidinhas, não sei se você já viu nossas entrevistas. Já. Rapidinha com a Aninha, você vai responder num prazo, uma palavra, né? No máximo uma frase, por favor, porque para a coisa não ficar muito longa. Tá bom. Até porque essa resenha foi tão boa, né, gente? Que ficou longa. Verdade. Mas a gente, o povo do radar gosta de acompanhar essas coisas. Vai lá. Primeira personagem da Rapidinha, Lula. Grande líder do país. Segundo, Bolsonaro. Teve a sua oportunidade e pouco fez pelo estado do Amazonas, principalmente. Omar Aziz. Também uma grande liderança do estado do Amazonas e uma grande liderança a nível nacional. Um homem extremamente preparado e competente. Eduardo Braga. Outro homem também extremamente preparado, competente, muitíssimo inteligente, uma das mentes mais brilhantes da política do Brasil. Vai lá, Wilson Lima. Um homem que teve uma grandíssima oportunidade de ser governador sem nunca ter participado, nunca ter sido da política. Né? Teve alguns avanços, também teve, naturalmente, como é normal também, algo que deixou a desejar. E hoje aí está, vamos dizer assim, está enfrentando aí vai começar a viver algo na política que é muito difícil, que é a falta de perspectiva de futuro. Davi Almeida. Grande amigo, tem se esforçado muito para ser um bom prefeito. Não tem como a gente não reconhecer que o prefeito Davi Almeida conseguiu fazer muito, trabalhou muito pela cidade de Manaus e agora vai ter a oportunidade de poder corrigir alguns erros que são natural também do processo político e poder se consolidar aí como um dos grandes prefeitos da história da cidade de Manaus.
Joana Dark, dizem que vocês são muito próximos, sempre foram muito próximos. Joana Dark, ela é minha amiga e minha comadre. Eu sou afilhado do filho dela mais velho, que é o Joaquim, né, que é meu padrinho. Padrinho. Padrinho do Ele filho é meu dela. afilhado, né? Certo. Eu sou padrinho do filho dela, a gente tem uma relação de amizade muito próxima. A gente tem aquela amizade que não precisa se falar todo dia para que você seja amigo. Inclusive, neste ano, nessa eleição, nós tivemos até em lados opostos. A gente fez uma suspensão do contrato de amizade. E aí, dia 27... Isso é muito bom. Quem consegue conviver com Claro. os contrários Eu é posso muito te bom. dizer que a Joana é uma das pessoas que... Porque dizem que na política, na verdade, você não faz amigos, né? E eu vivi isso ao contrário. A Joana é uma pessoa que eu construí uma amizade com ela. A gente foi deputado estadual junto. E ela, com toda certeza, é uma amizade que eu vou levar pro resto da vida. Até porque, como eu te disse, eu sou padrinho do filho dela, né? Sim, importante isso. Vai. Seu afilhado político, o cabra que você colocou, na minha opinião, foi você que fez ali. O Genda é meu amigo, né? Meu amigo pessoal de muitos anos, meu amigo de infância. Inclusive, o Genda é de Parintins, que eu te falei que Sim, a sim, o minha Genda vida Lobato, toda é de Parintins. eu construí em Parintins. O Genda é um dos amigos da infância. Uma vez eu li, Anne, para não ser longo, que você só faz amigos até os 30 anos. Depois você não faz mais amigos. Você tem relacionamento Não sei, só os amigos verdadeiros que hoje eu tenho e que mal dão para contar numa mão. Eu não tenho, não sou. E jornalista não é um ser de muitos amigos, né? Porque você, quando fala a verdade, você, político na verdade, também. insatisfaz as pessoas, né? Você irrita as pessoas. As pessoas realmente não gostam de ouvir a verdade. Elas querem que você conte a mentira para elas. Sim. Monte uma mentira gostosinha, arrumadinha e tal. Mas eu acho isso mentira. Eu vim fazer minhas verdadeiras amizades depois dos 40 anos. 45, pode ser mais preciso. Que bom. Mas não dá numa mão, bicho. Esse negócio de muito amigo, eu não acredito nisso, não. Uma vez eu li isso, né? Então, assim, o Genda é um grande amigo, um amigo de muitos anos, né? De infância. A gente tá sempre junto e é um cara extremamente competente. Mostrou isso quando foi presidente do Caprichoso, que a gente construiu uma história no Caprichoso junto. Né? Ele foi um grande presidente campeão. 4 anos, 2 títulos, não ganhou nem perdeu, porque teve o da Pedania, não ganhou nem perdeu. E ganhou os outros dois que disputou. E hoje tem feito um grande trabalho lá na Manaus CUT. Sim, pai. Próximo, Roberto Cidade. O Roberto foi meu colega deputado, né? Nós convivemos por 4 anos, a gente tem quase a mesma idade, inclusive a gente chegou até a estudar junto, estudei junto com a irmã dele, sempre tive uma relação com o Roberto. O Roberto é um político assim, bastante arrojado, né? Ele está hoje como terceira vez como presidente Parece da ser hábil, Assembleia. né? Porque, honestamente, aquele monte de voto, cada vez que faz uma eleição. Nas relações, ele é muito bom, né? De relacionamento. Teve uma experiência de ser candidato agora ao executivo, que na verdade, candidato a executivo, tu é uma vidraça, né? E todo mundo joga pedra. Te taca pedra, né? Teve essa experiência que eu nunca tive, mas eu te confesso que se eu tivesse um lugar dele, faria da mesma forma, que é importante. E aí agora vamos ver qual é o futuro, né, que reserva ao presidente da Assembleia, Roberto Cidade. Vai, Alberto Neto. Olha, o Alberto, ele é um colega muito próximo lá em Brasília, né? Eu já conheci o Alberto antes também, a gente sempre conversa. Inclusive, eu vou te falar aqui uma confissão. Na segunda-feira, na terça-feira após a eleição, voltou Brasília, né? Sim. E aí eu fui para o aeroporto. Aí quando eu cheguei no aeroporto, o Alberto tava andando assim, sabe quando o cara tá perdido? Ele tava indo pro embarque de internacional. Tão perdido que ele tava. Eu fui lá e segurei, rapaz, vem pra cá aqui embaixo. Então assim, ainda tava indo naquela anestesia ali, anestesiado ainda, né? Pós-eleição, né? Sim. O Alberto, eu tenho certeza que ele aprendeu muito. Mas o Roberto tem uma coisa, que aí eu respeito as diferenças. Ele é coerente no que ele defende. Né? Quando a gente viu muita gente aqui no Amazonas de ser bolsonarista de modinha. E o Alberto, ele sempre foi coerente ali, ele sempre foi coerente com o lado dele, de ser bolsonarista, de ser de direita e tal. Ele colheu o bônus, mas também colheu o ônus da posição dele, né? Mas ele é um cara, eu posso dizer que ele é um cara coerente. Mas pelo menos ele mantém o discurso, né? Mantém. É certo ou errado, mas mantém. Diferente do que a gente viu aí. Eu não gosto de gente que parece que... Exatamente. Né, que tem dupla personalidade. Teve gente que era Bolsonaro, que tirava foto, que ligava de vídeo pro Bolsonaro e tal, aí quando teve... Na outra eleição já era contra.
E o Alberto, ele sempre manteve. Bora, gente, sim. Garantido. Um não vive sem o outro. Garantido completa o caprichoso completa o garantido. O meu avô, que é o patriarca da minha família, ele era garantido doente. Ele tinha um boi lá na fazenda dele, que era um boi branquinho que tinha um coração na testa. E lá na fazenda, meu Deus. E lá na fazenda do meu avô, que é na estado do aeroporto de Parintins, todo ano, na época do festival, ele arteava a bandeira dele lá do garantido. Eu tenho grandes amigos no garantido. E tu é caprichoso, né? Eu sou caprichoso. E alguém da tua família também é caprichoso? Mais gente da Não, tua meu pai já foi vice-presidente do Caprichoso. Não a minha família é misturada. Parintins é normal, né? Você tem essa mistura, né? Não tem uma família que só é garantida e outra que só é caprichoso. Tem. Mesmo? Eu pensei que tinha a família era mais. Família toda é caprichosa? Não, é misturado. Tem as suas. É igual o Vasco e Flamengo, né? Tem pai que é flamenguista, por exemplo, eu sou vascaíno doente. A minha filha é flamenguista. Porque ela só tem 7 anos, ela só vê o Flamengo ganhar, então ela é flamenguista e quem que mude, né? Então, assim, eu respeito muito a agremiação do garantido. Para ver, né? É um município extremamente democrático, então, que os contrários conseguem viver, sim, né? Com certeza. Paz. Vai, gente. Agora é teu boi. Assim, o caprichoso é uma grande paixão, né? A gente tem as suas paixões na vida, né? Sim. Posso dizer que eu tenho 2 grandes paixões na minha vida. Uma é o Vasco, que eu sou um vascaíno fanático. Meu pai era fanático. Eu me considero um vascaíno fanático. E outra é o caprichoso. E é engraçado, né? E aí eu posso dizer, essa questão do boi, Anne, da paixão do torcedor, ela de fato também ela passa de pai para filho. Sim. Porque meu pai é um torcedor apaixonado caprichoso. Meu pai trabalhou 40 anos, se dedicou 40 anos pro caprichoso. E eu nasci nisso. E eu me tornei um torcedor do caprichoso apaixonado. E a minha filha, Anne, sem influência nenhuma, ela é caprichoso doente também, apaixonada. A minha filha não gosta de usar vermelho. Na escola dela teve uma apresentação, vai ter uma apresentação de fim de ano, que do grupo de dança, que é uma fantasia do garantido. E ela, quando a mãe dela mostrou, ela disse que ela não quer dançar, porque ela não gosta do garantido. Então, assim, oh, meu Deus, passa de pai para filho e eu tenho essa paixão do caprichoso. Vai lá. O que dizer desses 3 times? Eu já falei aqui, né? E botam esse pessoal aqui dessa redação, é terrível, gente. Eles adoram uma pegadinha. Logo depois que o Botafogo ganhou do Vasco, eles botam uma desgraça dessa aí. Anne, o torcedor do Vasco é o torcedor mais fiel que existe, porque a gente perde, anos de derrota. Exatamente. O clube falhe e não paga água, não paga jogador. Cai, não, só falta cair para a 8ª divisão. Exatamente. E não sei cai o e tal, e o cara continua lá, torcedor. Eu sou aquele. E eu tenho muitos. Acaba que você cria, né, muitas amizades, inclusive eu tenho até uma relação com o pessoal que é hoje da diretoria do Vasco. Então, assim, os caras, assim, fazem loucuras para manter, assim, porque é um clube que é muito sofrido, mas é uma paixão que também... E, assim, o meu pai e o meu irmão também são vascaínos. Meu pai até. Sim, agora, já terminamos as rapidinhas, né? Mas agora eu vou fazer uma pergunta que um passarinho contou uma fofoca aqui, que... Ainda agora, mais cedo, antes de você chegar, que o Nacional vai anunciar sua diretoria e que você possivelmente será o presidente. Verdade, mentira ou como é que é essa história? Eu tenho eu sempre gostei, eu sempre desde criança, eu sempre fui muito envolvido com esporte. A minha vida toda. Eu sempre já fui atleta de base, inclusive a primeira peneira que eu fiz foi no Nacional. Né? Eu morei a vida toda no Vieira Alves, que era próximo do Nacional, e eu estudei a vida toda no Idanelson. Então, assim, era caminho da minha casa, eu ia para o Idanelson a pé, que morava perto, e aí eu saía do Idanelson para ir treinar na escolinha do Nacional. Eu sempre tive uma relação com o Nacional. E eu tenho outro amigo que é um nacionalino também apaixonado e que a vida toda sempre foi do Nacional, que é o senador Omar. Né? O Omar ele já foi presidente, diretor de futebol, maqueiro, massagista, jogador. Gente. O Omar ele é torcedor do Nacional fanático. Olha, senão naquela entrevista com o Omar eu teria posto essa história.
E assim, recentemente eu tive um envolvimento, um movimento assim, uma ajuda de bastidores do Amazonas, que hoje é o grande, vamos dizer assim, o principal clube aqui da cidade, Amazonas FC, né? que inclusive está hoje disputando a Série B, inclusive jogou ontem, ganhou de 1-0, até assisti o jogo. E tem um tempo já que a gente conversa sobre essa questão do Nacional, né, de reerguer o time do Nacional, de poder fazer com que o Nacional possa disputar novamente competição nacional. O Nacional já inclusive jogou na década de 70, jogou a Série A do Campeonato Brasileiro. Só que tudo isso ainda é conversa, não tem nada oficializado, ainda estou conversando com o pessoal do Nacional, mas eu quero contribuir de alguma forma. Não precisa ser presidente para você poder ajudar. Eu quero de alguma forma poder contribuir com o Nacional e consequentemente com o futebol amazonense. Como eu sou um apaixonado por futebol, eu quero que o nosso estado possa ter grandes times nas divisões, na Série A, na Série B, enfim, para que a gente possa, né, o torcedor amazonense gosta de futebol. O que a gente tem é pouca oportunidade, tanto é que quando o time nosso está aqui em divisões como é a Série B, pode ver, o estádio vai porque o pessoal gosta, né? Sim. Gente, então assim, a gente termina com futebol, né? E foi bacana ouvir aqui que o deputado gosta de futebol, eu também. E a gente termina aqui. Agradecemos demais a presença do deputado federal Saulo Viana e por ter respondido tudo que a Aninha quis perguntar. E agora, suas considerações finais ali, que eu chamo de lente da verdade, e pode mandar bala. Primeiro, Anny, eu quero te agradecer pelo espaço de poder estar vindo aqui pela primeira vez no Radar Amazônico. Eu quero te dizer que eu sou um leitor, tá, do Radar Amazônico. Obrigada. Sempre tá nos meus favoritos lá. Todos os dias eu tenho vários sites que eu leio todos os dias e um deles é o Radar Amazônico por conta de você sempre prezar pela informação, né? Como você disse, às vezes você não é que você fale o que as pessoas querem ouvir, você fala o que é informação, o que é verdade, e isso naturalmente é verdade, contraria muito, né? Então, assim, é uma grande oportunidade de a gente poder estar aqui hoje conversando contigo, se conhecendo, e eu particularmente gosto muito desses momentos, pode me convidar quando quiser, porque essa é uma forma de a gente poder prestar conta do nosso mandato, né? O mandato não é meu, o mandato é do povo do estado do Amazonas que me escolheu como seu representante, e momentos como esse a gente coloca a nossa posição, o que a gente entende, o que a gente tem como entendimento de fazer política, e também diz também o que a gente tem feito, né, pelo nosso estado do Amazonas. Então, oportunidade como essa é uma prestação de conta muito importante para o mandato e para a população que nos deu esse voto de confiança para ser um dos 8 representantes do Amazonas lá na Câmara Federal. Gente, terminamos aqui. Até o próximo na Mira de Anny, que eu acho que está marcado amanhã. Não é isso mesmo, Marusca? Está marcado amanhã. Roberto Cidade aqui com a gente. Reeleito. Derrubaram a reeleição e ele ganhou de novo, somente com o voto contrário, 22 a favor. O voto contrário logicamente, por uma questão de posicionamento político, o irmão do prefeito de Manaus, o Daniel Almeida, né? Então, a gente até amanhã, gente, e amanhã estaremos aqui de volta com mais na Mira de Anny. Tchau, obrigada por ficarem com a gente, tá bom?